É com bastante alegria que estamos de volta para mais um Cuidar e Guardar. E hoje temos novidades para si que nos está a ouvir na Rádio RCS. Para além de nos ouvir, também já pode assistir em direto a tudo aquilo que se está a passar aqui no estúdio. Como? Vá até Hope Channel Portugal, este canal online de TV, e pode assistir a este programa ao mesmo tempo que nos está a ouvir. Pode fazê-lo em opetv.pt. Para começarmos com este programa, quero agradecer ao pastor Daniel Vicente mais uma vez por estar connosco e para este Cuidar e Guardar. Muito bom dia. Muito bom dia, é sempre um prazer estar aqui contigo e com os nossos ouvintes e agora, pois, que nos podem ver também ao mesmo tempo que nos ouvem. Este programa é um programa que já está a passar algum tempo aqui na rádio, mas como é a primeira vez que o estamos a fazer na Hope Channel, precisamos de explicar mais uma vez que conceito tem este programa, o que é que isto significa de cuidar e guardar. Parece redundante estes dois termos, cuidar e guardar, porque é que escolheu este nome para o programa? Bom, em primeiro lugar, a escolha tem a ver com um versículo bíblico que poderíamos dizer que é o primeiro elemento de mordomia que é lançado, o primeiro desafio de mordomia que é lançado a Adão, quando no capítulo 2 do Gênesis e depois, portanto, no versículo 15, nos diz que o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Há outras versões que dizem para cuidar e guardar. E portanto, foi pegando neste versículo que entendemos que seria um bom título, uma boa definição para o programa. Claro que parece uma redundância, mas não é. Porque nós podemos cuidar de certas coisas e de outras podemos guardar. E há coisas que podemos cuidar e não podemos guardar. É como assim? Por exemplo, tu tens o tempo, não é, Daniel? O tempo pode ser cuidado, mas nós não podemos guardar o tempo. Bem gostaríamos às vezes, não é? Bem gostaríamos, mas não podemos. O tempo passa e passou. Portanto, não podemos fazer essa poupança de tempo. Às vezes fala-se em gestão de tempo. Eu gosto pouco de falar de gestão de tempo, mas mais de utilização do tempo. Porque o tempo não podemos gerir, não o podemos nem acrescentar, nem poupar. Nós podemos sim utilizar bem ou mal esse tempo. Essa é uma parte daquilo que é a gestão que Deus nos atribui a cada um de nós como seus mordomos, mas também, por exemplo, a vida. A vida também podemos cuidar dela, mas não a podemos guardar. Ela é de Deus, Deus a guarda realmente. Quando nós morremos, Deus guarda essa vida para depois na ressurreição nos voltar a dar essa vida, mas nós não o podemos fazer. Portanto, podemos, quanto muito, cuidar da vida, não podemos guardar a vida. Sendo que em muitos aspectos da nossa vida, eles até podem ser complementados. Podem ser complementados. Tanto, por exemplo, no aspecto financeiro, podemos fazer uma coisa ou outra. Com os bens que Deus coloca na nossa mão, nós podemos poupar, ou seja, guardar e fazer alguma economia, alguma gestão desse dinheiro, portanto, guardando esse dinheiro, mas também temos que cuidar a forma como nós depois vamos fazendo a administração desse mesmo dinheiro na nossa vida. Este é um caso, por exemplo, em que isso pode ser feito nessa situação. Há outros momentos, há outras circunstâncias da vida que nós podemos efetivamente fazer o mesmo em relação às nossas relações. Podemos guardar as relações, ou seja, guardar no sentido de que procuramos que elas sejam relações que nós queremos manter ao longo da vida. No sentido de tomar conta. Tomar conta, não é? Desses relacionamentos, mas também devemos cuidar deles para que eles não se deteriorem e para que esses relacionamentos possam persistir ao longo da vida com qualidade e de acordo com a vontade de Deus. É engraçado porque a pesquisar sobre os significados de cuidar e guardar, eu encontrei, através do significado de cuidar, algumas expressões muito curiosas que nos ajudam também a perceber como biblicamente esta palavra surge e nos pode ajudar em algumas facetas da nossa vida. No cuidar encontrei, por exemplo, imaginar,
mas também encontrei meditar, muito interessante. Por exemplo, quando nós falarmos do cuidar e guardar Deus nas nossas vidas, esta noção de meditar, tratar de ter cuidado, e depois ainda aparece aqui outro aspecto que é refletir, ou seja, uma palavra associada ao cuidar é também de refletir. São estes significados que nós encontramos nos dicionários para a palavra cuidar, que nos dão uma amplitude àquilo que depois é a expressão bíblica deste cuidar. Efetivamente, portanto, e aí podemos depois ver que tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, tudo aquilo que Deus põe à nossa disposição, pode ser efetivamente cuidado, ou pode ser guardado, pode ser meditado, pode ser refletido, pode ser meditado, e por conseguinte estamos nesse sentido a cuidar nas diversas áreas da vida desses aspectos que Deus nos providenciou para cada um de nós. Eu poderia dizer, e talvez até ajudando na compreensão destas duas palavras, que são elas muito conhecidas, cuidar e guardar, mas curiosamente eu, para tentar definir estas duas palavras, e se quisesse juntar numa palavra só, eu ia chegar a um conceito esse sim não muito conhecido, mas que certamente será muito abordado ao longo deste programa, que é a noção de mordomia. Exatamente. Que noção é esta e que conceito é este? A palavra mordomia vem da palavra mordomo, é aquele que, portanto, que gere qualquer coisa. Vem de mor, portanto, aquele que está por cima, e domos, que é aquele que está por cima da casa, aquele que tem a supervisão da casa. E nesse sentido, como mordomo, como tinham os mordomos, e enfim, eles ainda existem hoje, mas portanto, mais, de uma forma mais generalizada, portanto, naqueles tempos, o mordomo era aquele que cuidava, ou seja, que estava sobre os cuidados da casa. Ele tinha a responsabilidade de gerir, ele tinha a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que dizia respeito à casa. Era aquele que estava por cima de todos os interesses do seu senhor. Ele cuidava desses bens, ele guardava esses bens de acordo com a vontade do seu senhor. E neste sentido, o conceito bíblico de mordomia é o de nós reconhecermos que realmente as coisas não são nossas, mas nós temos a responsabilidade de as administrar, de as gerir, de as cuidar, de as guardar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que são as suas orientações. Falámos desde o início do programa que era cuidar e guardar nas diferentes áreas da vida. De uma forma mais concreta, do que é que estamos a falar? Estamos a falar, portanto, daquilo que é o nosso tempo, por exemplo. O nosso tempo é alguma coisa que Deus nos deu com a vida, e a vida, ela mesma, também é alguma coisa que nós temos de cuidar. Temos de cuidar também da nossa relação com Deus, da forma como nós nos relacionamos com Deus, na forma como Ele também deseja relacionar-se connosco, e aquilo que nós fazemos, a maneira como nós cuidamos dessa relação, da relação com Deus, mas também na relação com o nosso próximo, e vamos também falar de um aspecto e de outro, a maneira como nos relacionamos com os nossos filhos, no nosso lar. Também esses aspectos são bênçãos que Deus nos deu. A família é uma bênção que Deus nos deu, e nós temos o dever também de cuidar, de guardar, de sermos bons mordomos, de acordo com a vontade de Deus. Deus deu-nos determinadas diretrizes para cuidar da nossa família, para cuidarmos das nossas finanças, para cuidarmos daquilo que é a nossa vida em comunidade, na congregação onde estamos inseridos, na igreja que o Senhor criou, como cuidamos nós desses relacionamentos dentro da igreja. Portanto, vários aspectos da vida, e que têm a ver com a nossa mordomia, ou seja, com o nosso cuidado em relação a essas coisas, segundo as diretrizes bíblicas e segundo a orientação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Mas podíamos estender isso à nossa saúde. À nossa saúde. Portanto, aos diferentes aspectos até da saúde, não é? Normalmente falam-se de 4 aspectos básicos, que são os 4 T's da mordomia, ou seja, o tesouro, as nossas finanças, os bens materiais que Deus coloca à nossa disposição. Depois, o templo, que é o templo do Espírito Santo, que somos
cada um de nós, portanto, aquilo que é o cuidado do nosso corpo, o T de tempo, portanto, e depois o T dos talentos, portanto, todos os talentos que Deus coloca à nossa disposição para pormos depois ao serviço da Igreja para a sua honra e glória. Portanto, esta noção de mordomia, vimos que é a gestão da nossa vida, mas com base em 2 princípios, poderia dizer assim. Um primeiro princípio é que tudo aquilo que temos não é nosso. Exatamente. E depois um segundo princípio é que Deus nos dá as orientações precisas como mordomos, ou seja, Ele nos capacita para essa função. Exatamente. Mas a Bíblia traz-nos esses assuntos todos? Como vamos ver ao longo dos vários programas, vamos ver que muitas vezes nos podemos surpreender com as orientações tão precisas que Deus dá em cada uma das facetas da vida. Deus tem muito cuidado com aquilo que é o nosso bem-estar, com aquilo que é, no fundo, o que Ele pretende para cada um de nós. Quando Jesus veio a esta terra, Ele disse que veio para que vivamos e vivamos em abundância. E essa vida abundante que Deus deseja para cada um de nós só é possível quando nós encontramos efetivamente na Palavra de Deus esses vários ditames, essas várias diretrizes, essas várias orientações para a nossa vida nas várias áreas dessa mesma vivência aqui neste mundo. Eu vou trazer para a nossa conversa mais um termo, mais uma noção. É verdade que é o primeiro programa e por isso trazemos aqui estas noções todas para quem está neste momento em contacto com o Cuidar e Guardar pela primeira vez, também possa estar familiarizado com estes termos ao longo dos diferentes programas. Depois será sempre mais prático, cada programa em si é um programa mais prático, mas outra noção muito associada a estas 3 que já mencionei, portanto o cuidar, o guardar e também a mordomia, é a noção de temperança. Parece mais um palavrão, mas é uma noção muito bíblica e que está associada a esta noção do cuidar e guardar, porque em alguns programas, e nós já fizemos alguns com esta temática, pelo menos aqui na rádio, na Hope Channel, que é a primeira vez, este é o primeiro programa, mas quando falámos sobre estes assuntos, aquela noção de temperança, ou seja, de equilíbrio também nas diferentes áreas da vida, é algo bem presente naquilo que é o relato bíblico. Sem dúvida, esse equilíbrio está presente precisamente na noção de mordomia. Não é possível nós gerirmos bem sem equilíbrio. Aliás, é uma noção até da economia, que é o balanço, não é? Portanto, estar balanceado, estar devidamente equilibrado. Em relação às finanças, é isso, as nossas receitas não podem ser inferiores às nossas despesas, ou o contrário, portanto as nossas despesas não podem ser superiores às nossas receitas. Também nós não podemos fazer uma utilização do tempo em que, portanto, atribuamos demasiado valor àquilo que tem menos valor e pouco valor àquilo que tem mais valor. Nos nossos relacionamentos a mesma coisa, temos de ser equilibrados na maneira como pretendemos receber, mas também na forma como damos, porque o relacionamento é sempre um dar e um receber. Não podemos só estar à espera de receber e portanto, não darmos. Tem que haver esse devido equilíbrio também entre o relacionamento para que haja o dar e o receber de forma equilibrada. A temperança, o equilíbrio, portanto, é efetivamente alguma coisa muito importante também nesta noção de mordomia. Ou o controlo também, que pode estar associado à temperança. O devido controlo, o devido domínio próprio em relação também à avaliação, não é? Por conseguinte, a avaliação. E avaliarmos depois o controlo que leva à avaliação precisa daquilo que está a acontecer nas diversas áreas da nossa vida e se estamos efetivamente a ir no sentido certo ou se temos que reorientar a nossa direção. Claro que sempre debaixo da orientação de Deus, procurando sempre com sabedoria que Deus nos ajude e que Deus nos oriente. Ainda para fechar agora esta parte das noções,
Outra noção muito associada a este programa e que vai acompanhar cada um dos programas é a noção de que, para além de sermos mordomos, para além de termos essa função e essa responsabilidade, mesmo que mentalmente o exercício seja feito de que é a nossa vida, são as nossas coisas, a verdade é que esta noção traz-nos uma noção de dar contas. Em algum dia, Deus nos pedirá contas da forma como gerimos a nossa saúde, da forma como gerimos os nossos bens, da forma como gerimos o nosso tempo, porque apesar de eu estar a utilizar a palavra nosso, que é assim que nós no comum imaginamos, porque a nossa é a vida, a nossa vida a nós nos pertence, a verdade é que biblicamente não é essa a noção, não é? A Bíblia o que nos diz, primeiro o Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, e temos de ter essa noção que nós somos efetivamente mordomos, não somos donos. Não podemos confundir, o termo é semelhante, mas não é a mesma coisa, não é? Não somos donos. E na prestação de contas, o Senhor Jesus é bem claro, quando ele vai, portanto, no sermão profético, ele conta-nos a parábola do bode e das ovelhas. E ele, nessa parábola, diz-nos que porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele é bem claro que, quando vier, ele dirá a uns: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E essas pessoas não tiveram muito preocupadas em fazer as coisas direitinhas. Simplesmente elas tinham esta noção de mordomia tão presente que procuraram sempre fazer aquilo que era importante de acordo com a vontade de Deus. Porque depois diz-nos o relato que o Senhor Jesus responde: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. E essas pessoas depois vão dizer: mas Senhor, quando é que nós estivemos com fome e tivemos de comer? Quando é que nós fizemos todas estas coisas? E Jesus vai responder: sempre que vocês fizeram isto a um dos meus pequeninos, ou seja, a um dos seus filhos, estavam a fazer-me a mim. Portanto, esta noção de que sempre que nós fazemos de coração, com todo o amor, com toda a vontade de estarmos receptivos àquilo que Deus põe diante de nós e desejamos fazê-lo com o devido equilíbrio, com a devida atenção, com o devido interesse no sentido de pormos o nosso coração naquilo que fazemos, não no interesse em terceiro. Quando o fazemos desta forma, Deus sente que realmente nós estamos a fazer uma boa mordomia, estamos a gerir bem, estamos a administrar bem as capacidades, os talentos que Ele colocou diante de nós. É verdade que este programa vai ser um programa muito prático, ou seja, sempre que o pastor nos traz um assunto em que nós olhamos sobre o que é que a Bíblia fala sobre ele, nesta noção do cuidar e guardar, tem também muitos exemplos práticos, quer nas partes mais práticas, passando a redundância da vida, quer nas partes mais teóricas, vai tentar sempre apresentar-nos algo muito prático para que não fiquemos apenas na teoria, porque o objetivo do programa tentaremos, exatamente, é que seja algo prático para os nossos ouvintes. Não vale a pena estarmos aqui a falar de teoria, simplesmente, mas efetivamente mostrar como é que isso se aplica depois no nosso dia-a-dia, na nossa vida. A Bíblia traz-nos muitas informações e não custa admitir até publicamente para aqueles que nos estão a ouvir e que nos estão a ver, que até nós, à medida que fomos fazendo o programa, fomos aprendendo e descobrindo maravilhas na Bíblia de quando ela é tão rica sobre este assunto. Mas, para além daquilo que é e que vão ser estes programas, um objetivo muito claro que o pastor nos trouxe é a noção de um estudo da Palavra de Deus para cada um de nós, no seu dia-a-dia, possa perceber também o que é que Deus quer de cada um de nós, em particular, como mordomos, não é? É impossível nós sabermos exatamente o que é que Deus pretende de nós se não formos ao encontro daquilo que Ele já nos disse acerca do que Ele pretende de cada um. Por vezes, nós dizemos que Deus não nos fala. Bom, se não abrirmos a sua palavra,
nunca vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Eu vi um cartoon aqui há umas semanas atrás de alguém que estava, portanto, desesperado e dizer: "Oh Senhor, fala comigo, oh Deus, fala comigo", e portanto, vê-se uma mão vinda do alto e estendendo a Bíblia. Portanto, Deus está sempre disposto a falar connosco através da sua palavra. Ele já falou, e quando ele já disse alguma coisa, não precisamos senão recordar aquilo que ele já disse e que está na sua palavra. É a sua carta de amor para cada um de nós, é a forma de ele nos orientar, de ele nos dizer efetivamente aquilo que nós precisamos de saber acerca da maneira como devemos orientar e dirigir a nossa vida. Muito bem, estamos a percorrer passos largos para o final deste programa, mas uma última noção é aquela noção de que, também no conceito de mordomo, o mordomo tem como principal função, cuidar das coisas do seu senhor, ou seja, para que tudo contribua para o bem do seu senhor, e muitas vezes até em sacrifício próprio. Mas esta noção de mordomo que a Bíblia nos traz é para benefício de nós próprios em primeiro lugar, mesmo que nós naquela altura não percebamos, não é? Ou seja, esta noção de que nós somos os mordomos daquilo que Deus nos deu, mas para nosso próprio benefício, para que a nossa vida seja vivida melhor e, diria, de uma forma mais plena, não é? Porque o nosso exemplo é o próprio Jesus. E Jesus mostrou-nos o que significa viver realmente a vida. O exemplo de vivência de Jesus Cristo é efetivamente o exemplo que melhor nos serve enquanto bons administradores dessa mordomia. Portanto, quando nós estamos a entregar-nos, como Jesus se entregou, estamos de certa forma a receber a bênção que Ele tem para nós, através dessa entrega e através do seguirmos o seu exemplo. Ele entregou-se por cada um de nós para a nossa salvação. Nós, quando o fazemos, quando seguimos o seu exemplo, acabamos por descobrir o interesse que ele tem por cada um de nós. Ainda ontem vinha, portanto, a conversar no carro com umas amigas de família, e vinha eu, a minha mulher e duas pessoas amigas, que tinham estado, portanto, a fazer um trabalho de cariz social, visitando pessoas idosas. E estavam precisamente a relatar o quanto se tinham sentido cheias por terem ido falar com essas pessoas e terem ouvido essas pessoas. Portanto, Deus sabe que nós necessitamos desse tipo de comportamento. Deus sabe que quando agimos desta forma, somos nós que somos enriquecidos através desta forma de atuar e de agir. Sobretudo quando o fazemos não para buscar louros, não para buscar uma posição, não para que a nossa imagem fique bonita, no sentido de que os outros reconheçam aquilo que somos e que bons que nós somos. Não, quando o fazemos de coração, quando fazemos com boa intenção, dirigidos e orientados por Deus, somos nós que acabamos por dizer: mas afinal eu fui lá para dar alguma coisa e venho tão cheio. Porque o Senhor Jesus disse: melhor coisa é dar do que receber. Porque quando damos, é porque temos para dar. Quando recebemos, temos essa necessidade. Ora, quando nós damos, percebemos o quão ricos somos em relação a outros que precisam. Quer dizer que muitas vezes esta noção de guardar significa dar. Significa dar. Porque quando damos, acabamos por receber de volta algo que guardamos de uma maneira muito especial na nossa vida. E não nos esqueçamos de uma coisa, Daniel, é que na vida o que mais lembramos são as memórias. Claro, lembramos, claro que são as memórias, mas aquilo que tem valor na vida, e era isso que eu queria dizer, são as nossas memórias. É aquilo que guardamos de alguns acontecimentos passados. E isso enriquece a nossa vida. À medida que vamos avançando, tal como diz o poeta, recordar é viver. Mas isso também depende daquilo que nós damos relevância, não é? Por isso, lá está, devemos dar importância, passando a redundância, àquilo que é realmente importante, porque é isso que fica.
essas coisas que ficam são as que realmente têm valor. É por isso que mesmo que não estejamos a falar de questões monetárias, tem sempre a ver com valor, tem sempre a ver com gestão, tem sempre a ver com administração, porque aquilo a que nós não damos o verdadeiro valor, normalmente temos tendência a desvalorizar. E muitas vezes são coisas que não têm valor monetário que têm mais valor. Quanto dinheiro é que vale o amor que nós recebemos da parte de outra pessoa? Quanto é que isso vale? Não tem preço. Não é mensurável, não é? Não é mensurável. Quantitativamente não é. Qualitativamente é mesurável, mas quantitativamente não é. A nossa saúde. Quanto é que nós pagamos pela nossa saúde? Nós podemos Muitas pagar vezes por um remédio. só lhe damos valor quando a perdemos, não é? Evidentemente. Nós podemos pagar por um remédio, podemos pagar por uma consulta, por um médico, mas ele não nos pode dar a saúde. A saúde vale muito mais. A saúde é um dom de Deus. É alguma coisa que Deus põe à nossa disposição e que nós temos o dever de preservar, e aqui iremos falar depois com mais detalhe em outro programa. Agora sim, estamos mesmo a chegar ao final do programa. Eu gostaria muito que quem está do outro lado dos microfones e também do ecrã pudesse ter a noção, porque é a nossa noção aqui também no estúdio, de que um dia, quando Jesus voltar e nos receber de braços abertos, possamos dizer: aqui está o meu bom servo, o meu servo leal, aqui está ele, não é? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Mas para que isso aconteça, eu preciso saber o que é que ele quer da minha vida, preciso de olhar para a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia e saber como gerir todas as áreas da minha vida, sem exceção. E é isso que vamos procurar fazer aqui, programa após programa, como temos feito na rádio, e vamos continuar na rádio a fazê-lo, e agora através, portanto, também da Hope Channel. Sendo que será apenas o início de tudo, porque depois o desafio é que cada um em suas casas possa estudar a Bíblia e possa aprender mais sobre esses assuntos que nós vamos falar, certamente, e em oração encontrar o caminho que Deus tem para ele, para levar uma vida equilibrada e abundante, que é o que Deus mais deseja para cada um de nós. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Cuidar e Guardar. Para si que assistiu a este Cuidar e Guardar através da Hope Channel Portugal, em optv.pt, poderá ficar com a noção de que, se quiser colocar uma questão, se quiser, enfim, sugerir um programa, pode fazê-lo para o endereço de e-mail que vai ficar em rodapé. Para si que me está a ouvir na rádio, pode fazê-lo para programas@radiorcs.pt.